daqui a pouquinho a participação do repórter esportivo Rui Guilherme, trazendo as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Mas antes, porém, nós temos um contato com o historiador, o José Antônio Ávila. Hoje estamos um pouquinho atrasados devido à cobertura do jogo na noite passada do Atlético contra o Ipatinga. Já, mais notícias de futebol com ele, o repórter esportivo mais bem informado do rádio brasileiro. E agora, José Antônio Ávila, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio São João. José Antônio, hoje, dia 25 de janeiro, é um dia importante para a cidade de São Paulo, que comemora seu aniversário de fundação. Conta para os nossos ouvintes quantos anos São Paulo está completando e como aconteceu o surgimento da cidade, uma das maiores do mundo. É isso mesmo, Geraldinho. Hoje, 25 de janeiro, é até feriado lá na cidade de São Paulo, né? Porque a cidade está comemorando seus 470 anos de fundação. Então vamos relembrar um pouquinho da história, Geraldinho. Foi lá no dia 25 de janeiro do ano de 1554 que um grupo de padres jesuítas fundou o Colégio de São Paulo, lá entre os rios Tietê, Anhangabaú e Tamanduateí. Então essa ação dos padres jesuítas foi para tentar converter ao cristianismo os índios que habitavam aquela região, Jorge. E esses jesuítas, esses padres, eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, né, e pelo padre José de Anchieta, né, da Companhia de Jesus no Brasil. Então, lá naquele planalto que chamava-se na época de Piratininga, né, foi criado o primeiro colégio jesuíta, como eu falei, naquela época um simplório barracão de taipa, né, que é uma construção primitiva de terra, barro, cascalho socado, né, e assim, Geraldinho, aos poucos, em volta daquele colégio, foi juntando gente e formando um povoado, né, e a povoação virou uma espécie de lugar obrigatório para os portugueses e aventureiros que subiam a Serra do Mar, né, que vinham até para Minas Gerais, e com o tempo aquele lugar se tornou um grande, importante entreposto comercial. E é esse o lugar onde São Paulo, né, a cidade de São Paulo nasceu, e ainda existe lá demarcado alguns vestígios, hoje denominado parte do colégio, né, que contém alguns registros importantes no nascimento daquela cidade há 470 anos hoje. José Antônio, por que foi escolhido o nome de São Paulo para a povoação que hoje já se transformou numa imensa metrópole? Geraldinho, essa pergunta é importante. O nome São Paulo foi escolhido porque em 25 de janeiro comemora-se a conversão do apóstolo Paulo, né? Essa conversão, Geraldinho, de acordo com o Novo Testamento, foi um acontecimento na vida de Paulo de Tarso, né? E essa conversão levou a Paulo deixar de perseguir os primeiros cristãos e tornar-se um seguidor de Jesus, um apóstolo de Cristo, né? Então esse é um acontecimento que aconteceu mais ou menos no ano 33 ou 36, depois do nascimento de Cristo. E é importante dizer que Paulo de Tarso não conheceu Cristo, né, pessoalmente. Então, no Novo Testamento, como eu disse anteriormente, a conversão de São Paulo, ou de Saulo, né, ou de Paulo de Tarso, é mencionada nas próprias cartas que ele escreveu, né, e nos Atos dos Apóstolos. Então, até a conversão, Paulo não era um seguidor de Jesus, ele perseguia os cristãos. E, como eu disse, ele não conheceu a Cristo, a Jesus pessoalmente. De acordo com os livros sagrados, Paulo estava saindo de Jerusalém a caminho de Damasco, na estrada para Damasco, né, para prender alguns cristãos, e aí ele foi interrompido na viagem por uma grande luz, que era a revelação de Jesus. Então, por isso que a cidade de São Paulo foi denominada com esse nome, né, em lembrança a São Paulo, né. E como sempre falamos, né, Geraldinho, hoje deve ter até muitos ouvintes aí do Jornal das 10 que se chamam Paulo ou Paulo de Tarso em homenagem ao dia de São Paulo, né. É essa a razão
do primitivo nome daquela povoação que hoje completa 70 anos, né, Geraldinho? E que originalmente foi denominada São Paulo dos Campos de Piratininga. José Antônio, resumindo, qual a importância da cidade de São Paulo para o Brasil? É muito importante, né, Geraldinho? Há muito tempo, né? Há muito tempo que a história da cidade de São Paulo aconteceu e vem acontecendo junto com a história do Brasil, né? E é muita coisa, né, Geraldinho? Se considerarmos que agora, em abril, o Brasil vai completar 524 anos de descobrimento. Quer dizer, 470 anos a cidade de São Paulo participou da história do Brasil, né? E é um grande centro econômico, né? Sempre teve importância econômica no país, né, Geraldinho? É a 17ª cidade mais rica do mundo, a maior capital da América Latina e abriga muito mais de 13 ou 15 milhões de pessoas, né? É uma das cidades mais influentes do mundo, Jorge. É o coração econômico da América do Sul, cedia a maior bolsa de valores, é o maior centro comercial, empresarial e industrial do país, né? Por causa dessa enorme força, né, Geraldinho, você sabe, o estado de São Paulo e a capital de São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil, né? O apelido que sempre se teve, não é isso, Geraldinho? É verdade. Ô José Antônio, hoje teremos às 15h30 um jogo importante em São Paulo. Trata-se da decisão da chamada Copinha, campeonato que há muitos anos vem revelando talentos das categorias de base dos clubes brasileiros. E o nosso Cruzeiro, time mineiro, disputará a final com o Corinthians. Essa final hoje, dia 25, é mais uma homenagem ao aniversário de São Paulo, Zé Antônio. É isso mesmo, Jorginho. Muito bem lembrado. Essa competição, a antiga Taça de São Paulo de Juvenis, né, hoje denominada Copa São Paulo de Futebol Júnior e conhecida popularmente por todos nós como Copinha, né, é uma competição que anualmente é organizada pela Federação Paulista de Futebol e é um conceituado campeonato, apesar de ser só realizado em São Paulo, mas ele tem nível nacional e até mesmo já participou alguns times estrangeiros em certas ocasiões. Então essa disputa, Geraldinho, é tradicional, ela vem sendo realizada desde o ano de 1969, de modo que, como você falou aí, a final seja disputada no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. E como você bem disse, é mais uma homenagem à cidade que se aniversaria, né? É um torneio muito observado pela imprensa, pela torcida, pelos empresários, pelos clubes, né? Uma vez que é considerada a principal oportunidade para revelar, para descobrir futuros craques, não é isso, Geraldinho? Então vamos torcer para o Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, o jogo será transmitido ao vivo, às 15h30, 3h30 da tarde, pela TV Globo, até na TV aberta, pelo Sport TV e Premiere, né? Então é importante essa realização e mais importante ainda porque temos um time mineiro na final, né? Que é muito importante para Minas Gerais também. José Antônio, para finalizar, hoje, dia 25 de janeiro, é dia do carteiro. Para terminar a sua participação, você poderia explicar para nós qual foi a origem dessa celebração? É isso. O dia do carteiro é celebrado hoje, Geraldinho, 25 de janeiro, porque em 25 de janeiro do ano de 1663 foi criado o cargo de correio maior da monarquia portuguesa no Brasil. Então, essa data a gente pode considerar que é a certidão de nascimento do serviço postal, né, do serviço dos Correios no Brasil, né, e esse acontecimento se deu na cidade do Rio de Janeiro. Então é isso, Geraldinho, os mensageiros foram e ainda são de grande importância para a história do Brasil, né? E para homenagear os mais de 50 mil carteiros dos Correios do Brasil, Geraldinho, vamos relembrar aí o militar Paulo Emílio Bregaro, né? Esse Paulo Emílio foi aquele que entregou para Dom Pedro I as correspondências da Imperatriz Leopoldina, lá em São Paulo também, né? Nas margens do Riacho do Ipiranga, e que acabou decidindo a proclamação da República naqueles dias de 7 de setembro de 1822. Então, Geraldinho, por isso que o Paulo Bregaro é considerado o primeiro carteiro oficial do Brasil, tornou-se o patrono dos Correios, né, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, finalizando, Geraldinho,
eu citando o nome de Paulo Bregário, eu cumprimento a todos esses profissionais, os carteiros em atividades, aqueles aposentados, né, que já prestaram serviços e prestam, né, os que são nativos, a todos os brasileiros. São pessoas muito importantes, não é mesmo, Jorge? É verdade. Daqui a pouquinho, Rui Guilherme e as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Agora, encerrando a sua participação, só para lembrar, ou melhor, só para relembrar, José Antônio, hoje completam-se 5 anos da maior tragédia ambiental do Brasil. Uma barragem de rejeitos de minérios do Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompeu-se e causou 272 mortes. Os efeitos danosos ainda são sentidos até hoje, José Antônio, pela natureza e também pela população atingida. É uma lembrança triste, né, Geraldinho? Então, hoje, pouco depois do meio-dia, né, acho que foi meio-dia e 28, há 5 anos atrás, ocorreu essa tragédia, né, que espalhou milhões de metros cúbicos de rejeito de minério na região, né? Matou 272 pessoas e destruiu a fauna, a flora que rodeava a estrutura, né? E esses danos foram até no mar, né? Lá no Espírito Santo, né? Então foi o segundo maior desastre da mineração do século XXI, Geraldinho. Olha para você ver o porte desse desastre, né? E o maior acidente, a maior tragédia, o maior acidente de trabalho registrado no Brasil, né? 5 anos depois, hoje, ainda há os familiares das vítimas pedindo justiça e ainda tramitam nos tribunais de várias instâncias, né, as ações contra a tragédia, não, contra quem causou essa tragédia, né, contra as pessoas e as empresas envolvidas no desastre, sem previsão de qualquer decisão. Então, ao mesmo tempo, os moradores de Brumadinho continuam a chorar seus mortos e a sentir os efeitos, né, Geraldinho, sociais, econômicos e ambientais da tragédia, que ainda não foram de todo reparados. É uma lástima, é uma lembrança triste. José Antônio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima daqui a 15 dias. Com certeza, Geraldinho, muito obrigado. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio São João, para toda a equipe da Rádio São João, para a doutora Juliane, e daqui a 15 dias certamente estaremos juntos novamente. Grande abraço, obrigado. A seguir, as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Vamos acionando ele, o repórter esportivo mais bem informado do rádio brasileiro. Na ponta da linha, Rui Guilherme, é contigo. Alô, Geraldinho, bom dia! Alô, amigos do Jornal das 10 da Rádio São João del Rei, com prazer e alegria, nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, hoje, São Paulo, a cidade de São Paulo está completando 470 anos, é feriado lá. A todos de São Paulo, aquele abraço, parabéns, a cidade, uma megalópole, a maior da América Latina, mola mestra do Brasil, capital e interior, São Paulo, 470 anos. Hoje também é o dia dos Correios e Telégrafos, é dia do carteiro. A você, carteiro em São João del Rei, nas cidades vizinhas, como meu amigo Fred, que é torcedor do Cruzeiro, carteiro em São João del Rei, aquele abraço, comemorem, é o dia. Nós falamos em nome da Serraria Agostini, que tem tinta piso Eucatex Prêmio, 18 litros, R$ 252 à vista.